Na aula de hoje nós vamos falar sobre Hegel e o método estruturalista. Nós vamos começar aí esse assunto novo. Vamos lá dar início a ele. Hegel é um filósofo importante que ele vai entrar em contraponto com suas ideias em alguns momentos aí com René Descartes, mas vamos ver exatamente como ele pensa e a teoria dele. Vocês vão entender todo o conjunto aí. Hegel se baseou no idealismo, a noção de espírito como a mais importante e a determinante para a natureza. O espírito, na visão de Hegel, é a unidade dos seus produtos materiais e seus processos pela atividade humana de realizar a sua sociedade e a sua moralidade no mundo, havendo assim um processo de compreensão humana. Então, Hegel trabalha na perspectiva da noção do espírito e ele diz que o espírito vai ser importante para que o homem ele possa viver em sociedade e realizar todas as suas atividades pertinentes, voltado para a moralidade, para o compromisso e para a compreensão do homem, da visão humana, ok? Aí nós temos aí alguns pontos. Espírito, unidade consciente do conjunto de atividades materiais e culturais humanas. Toda atividade material e toda atividade humana, culturalmente falando, está dentro desse espírito que ele chama. O espírito é que faz com que o homem realize essas atividades culturais e atividades materiais. Espírito dos povos. O que seria esse espírito dos povos na visão de Hegel? União dos povos, e aí ele frisa, não sem conflito. Ou seja, é a união dos povos, a união sim, mas não significa dizer que essa união, com essa união, não vai ter conflitos, não vai ter atritos, pelo contrário, a partir do momento em que você se une, que é o que ele chama aí de espírito dos povos, a união dos povos, quando você se une, vai haver divergências. Vai haver divergências de ideias, vai haver divergências de opiniões, e isso vai fazer com que haja os conflitos, ok? No espírito dos povos, o que é defendido por Hegel é que vai haver uma união de todos os povos, mas que essa união vai estar carregada também de conflitos, de ideias e de teorias. Joia? Método estruturalista. Vamos entrar agora no método. O método estruturalista é o estudo da história da filosofia que compreende o pensamento como um evento histórico, que engloba o ser humano e representa estágios culturais da humanidade. Percebam aí que quando ele fala desse método estruturalista, quando ele fala do espírito, ele já faz uma menção como um elemento importante que faz parte dos aspectos culturais que o homem desenvolve, culturais e materiais que o homem desenvolve. Quando ele fala desse método estruturalista, ele está falando de uma compreensão, de um pensamento que vai englobar estágios. E esses estágios estão relacionados com o homem, estágios em que o homem vive. Percebam, quando você é criança, você tem pensamentos que estão relacionados com aquela fase, com aquele estágio que você está vivendo. Quando a criança alcança os 10 anos de idade, ela está em outro estágio. O estágio, ela passou por um processo de evolução, obviamente, mas ela está num estágio bem mais avançado. E assim sucessivamente, quando chega na adolescência, quando chega na maioridade, quando se tem uma constituição maior de família, 30 anos, 40 anos, 50 anos, o homem vai viver momentos de estágios, são momentos diferentes, divergentes uns dos outros, porque vai ser vivido coisas diferentes, mas o homem ele vai estar em constante mudança, em constante processo. É isso que o método estruturalista de Hegel ele quer trabalhar. Compreender a história é compreender o desenvolvimento das ideias e das suas aplicações, até porque quando a gente trabalha com história, vocês já estão bem antenados nisso, quando a gente fala de história, dessa compreensão, a gente fala também do tempo,
Porque o homem ele vai viver em tempos distintos, em tempos diferentes, ok? O homem não vai viver num tempo presente o tempo todo, a vida inteira. Não, vai ter estágios diferentes. E esse homem ele vai corresponder com as suas ações, com seus pensamentos a cada momento específico dentro da história. Na história antiga, nas primeiras civilizações, ele vai se corresponder de uma forma, porque ele está vivenciando um modelo específico de sociedade. Na Idade Média, de outra forma, na Idade Moderna e Contemporânea também, de outra forma. Ok? Continuando, compreender a história da filosofia é compreender o próprio ser humano e o seu sentido. Sentido esse que é sempre histórico, porque o homem ele está em constante mudança. Só que em cada momento desse, o homem vai deixar marcas e registros dentro dessa sociedade. Quando a gente compreende a história da filosofia, a gente compreende o homem, porque o homem está ligado dentro dessa história através das suas ações, através do seu pensamento, porque para ele tomar a iniciativa de fazer algo, primeiro ele vai pensar. Para ele escrever alguma coisa, ele primeiro vai pensar. Então a filosofia ela está presente o tempo todo nesse conjunto. O sentido racional do tempo é a história. Logo, nós somos a história, nós, seres humanos, somos nós que escrevemos a nossa própria história. Nós estamos em constante mudança, em constante evolução. A história é construída de ideias e a filosofia é um momento elementar da construção das ideias humanas e da autocompreensão. A partir do momento que esse homem ele passa por esse processo filosófico de autoconhecimento, de compreensão, de pensamento, ele vai entender e vai aprender diversas coisas. Ele vai se autoconhecer também através das suas ideias, porque através daquilo que eu penso algo sobre alguma coisa, mas aquilo pode estar errado. Mas eu vou em busca de outras respostas e consigo encontrar a resposta correta. E isso é uma construção constante. Visão hegeliana. Compreender os estágios do desenvolvimento, visando a sua compreensão. O exemplo que eu citei anteriormente sobre a evolução do homem é uma criança, nós temos aí estágios diferentes. A partir do momento em que eu compreendo esses elementos, compreendo cada estágio, eu vou entender, como se fosse um quebra-cabeça, eu vou entender e compreender aqueles elementos que me cercam, enquanto homem. E aí nós temos os contrapontos da visão filosófica, que é a visão mais voltada para Hegel, que é essa visão mais centrada no pensamento, no autoconhecimento do homem, nas ideias. E nós temos uma outra visão contrapondo a dele, que é a visão científica, a visão de René Descartes, com a teoria cartesiana. René Descartes diz assim nessa teoria: você não pode acreditar em tudo que falam para você. Você precisa pegar esse elemento daquilo que disseram e fazer uma investigação, dividindo esses pontos. Como, por exemplo, pensem no funil agora. Esse, esse fato, ele precisa ser colocado dentro do funil e no funil ele vai afinalar todo aquele processo, aquele elemento que foi colocado ali. Ele não vai cair de uma vez só, ele vai cair por partes. Da mesma forma, é essa teoria aí da visão científica de René Descartes, para que você possa entender, compreender e perceber se aquilo que foi dito, que foi falado, se realmente aquilo é verdadeiro ou não, se aquilo é falso, ok? E aí eu deixei uma questão aí que fala justamente sobre isso, essa visão de Hegel. Segundo Hegel, na história universal só se pode falar dos povos que formam um Estado. É preciso saber que tal estado é a realização da liberdade, isto é, da finalidade absoluta, que ele existe por si mesmo. Além disso, deve-se saber que todo o valor que o homem possui, toda a realidade toda a realidade espiritual, ele só tem, ele só o tem mediante o Estado. A interpretação do texto citado permite afirmar que, alternativa A, o Estado é realidade espiritual,
que ao mesmo tempo é a garantia dos valores humanos, sendo a liberdade a realização suprema da existência humana, pois sem ela é a síntese da vontade universal da vontade subjetiva. Alternativa B. O Estado resulta da ação abstrata produzida por uma força divina absoluta e superior às vontades humanas que a ela se submetem. Alternativa C. O Estado é a limitação da liberdade que é cercada para que o Estado se coloque acima e à frente dos cidadãos no curso da história. O Estado é a recondução do indivíduo e da liberdade da espécie às condições naturais de existência, únicas capazes de garantir a liberdade como valor absoluto. Percebam aí, a gente falou sobre esses pontos na visão de Hegel, a visão aí do método estruturalista, e dentro dessa questão, qual alternativa aí vocês marcariam como sendo a correta? Lembrem que ele falou sobre o espírito do homem e o espírito dos povos. Qual alternativa vocês responderiam? Lembrando que na pergunta e no enunciado, ele fala sobre essa questão do espírito, ele fala do espiritual, mas ele fala também sobre povos e fala sobre a formação de um Estado. Qual alternativa apresenta melhor todas essas vertentes, esses pontos que são colocados aí por Hegel? Qual alternativa? Vamos lá marcar. Observe aí. Alternativa A. O Estado é a realidade espiritual, que ao mesmo tempo é a garantia dos valores humanos. Através de quê, pessoal? Através dos direitos que são estabelecidos por lei. Sendo a liberdade a realização suprema da existência humana, pois sem ela, a síntese da vontade universal e da vontade subjetiva. Nós ficamos por aqui com a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e compreendido sobre essa visão de Hegel, essa visão do espírito, da natureza, do espírito dos povos, e a visão aí, contraponto, a visão de René Descartes. Eu fico por aqui com a aula de hoje. Até a próxima aula de filosofia. E eu deixo uma atividade aí para vocês no livro do capítulo 3, na página 22 e 23. Bons estudos e até lá!